Olá, vamos continuar os nossos estudos sobre a poesia romântica brasileira? Nós estudamos a primeira geração da poesia romântica, a geração nacionalista, Gonçalves Dias como um grande expoente desse momento. Estudamos a segunda geração, a geração conhecida como ultrarromantismo ou mal do século, e os textos de Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo nos ajudaram a entender esse momento. E chegamos agora à terceira geração da poesia romântica no Brasil, conhecida como a poesia condoreira, que se desenvolveu no período entre 1878 e 1881. É importante nós situarmos no tempo, porque a literatura caminha com a história. Os escritores, os poetas, eles são os porta-vozes de seu tempo. O que estava acontecendo no Brasil nesse período? Havia um anseio grande pela República e também uma luta intensa pela abolição da escravatura. Nessa luta, destaca-se o nome do poeta Castro Alves. Ele ficou conhecido como o poeta dos escravos. No vídeo anterior, eu li para vocês um dos textos de Castro Alves. Ele trouxe para nós, através das suas palavras, o sofrimento, a dor e as injustiças que esse povo sofreu. Castro Alves, então, foi o expoente da terceira geração da poesia romântica. Quando pensamos nas características dessa geração, nós vamos lembrar que a segunda geração trazia em seus textos um pessimismo, uma melancolia, um sentimentalismo, uma atração pelo lado sombrio da vida, a fuga através da morte. A terceira geração já abandonou grande parte desses sentimentos. A terceira geração ficou marcada por ser uma geração mais voltada para as questões sociais. Os textos tinham teor sociopolítico, eles abraçavam causas humanitárias, o combate à escravidão era o tema recorrente. Cabe aqui dizer que Castro Alves poderia ser considerado um popstar da época. Era um rapaz de família rica, inteligente, bonito e que usou os seus talentos para lutar pela abolição da escravatura. Os seus poemas ganharam as praças, não só ele os recitava, como outros jovens também. A influência de Castro Alves foi muito forte durante esse período, embora ele tenha tido uma vida muito curta. Poesia condoreira. De onde veio essa denominação? No seu livro, à página 28, você vai encontrar a imagem de um condor andino, que é uma ave majestosa que na sua fase adulta chega a pesar 14 quilos. A extensão de suas asas de uma ponta a outra ultrapassa os 3 metros e eles podem voar até 300 quilômetros no mesmo dia. Isso já deixa claro para nós o porquê da poesia condoreira, que assim como o condor era uma ave majestosa e que ia além do comum, também os poetas condoreiros tinham essa intenção, de, através dos seus textos, ir além daquilo tudo que se conhecia e se via como poesia até o momento. Castro Alves, como representante dessa poesia, destacou-se, mas não só ele. Nós temos também a figura de Sousa Andrade. Castro Alves, ele teve a sua vertente lírica e a vertente social. Na poesia lírica, Castro Alves trouxe para os leitores uma poesia que mostrava o amor, a pureza, a figura feminina, tudo envolto em palavras muito bem escolhidas, num estilo muito rebuscado, num estilo condoreiro. Na poesia social, Castro Alves dedicou-se à construção dos textos que evocavam os sofrimentos do povo
negro ao ser escravizado. Um dos seus poemas mais conhecidos com esse teor é o poema Navio Negreiro, no qual, como se ele estivesse com uma câmera passando por cima dos oceanos, ele conseguisse visualizar aquele navio negreiro e todo o sofrimento que aqueles homens, mulheres e crianças ali passavam. É um poema muito forte, feito realmente para ser declamado em tom de denúncia. Para conhecer melhor Castro Alves, nós precisamos entender que ele teve uma vida muito atribulada. Ele passou por situações desde a infância muito difíceis, órfão muito cedo. Mas eu não vou contar muito mais sobre isso não. Eu vou deixar para você descobrir, porque você vai fazer uma entrevista com Castro Alves. Vou detalhar esse trabalho no eClass, formato em que nós vamos fazer essa entrevista, mas eu já adianto que você vai precisar ler a biografia de Castro Alves na internet, no seu livro também, descobrir alguns detalhes muito interessantes e vai elaborar perguntas que o próprio Castro Alves vai te responder através da biografia que você vai conhecer dele. Os detalhes desse trabalho eu vou colocar para você, como eu disse, no eClass. A figura de Souza Andrade merece também um momento especial, porque ele foi considerado um homem à frente do seu tempo. Então nós vamos dedicar nosso próximo vídeo a falar um pouco da poesia de Souza Andrade. Fica aqui a minha recomendação para que você leia o seu livro-texto da página 28 e vá até os exercícios que chegam à página 37, ok? Então, nós vamos dar continuidade no próximo vídeo falando sobre Souza Andrade. Até lá!